Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Irmãos, esse mês, enquanto você abre aí, dia 27, nós vamos ter aqui o Brother Simeon. Quem conhece o Brother Simeon? Os crentes mais antigos aí, no tempo do rock, não é? Os anos 90, entre 90 e 80. E também vamos ter aqui um integrante dia 3 de novembro, 4 de novembro, o Valtão, né? É conhecido como Valtão, mas é o Walter, ex-baterista da oficina G3, vai estar aqui com a banda e tal, numa sexta-feira, e você, sábado, não pode perder isso, vai ser chique e legal, tá bom? Vai se preparando aí. Abriu aí Romanos capítulo 12, verso 2. Diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nos abençoe, Deus, nessa meditação, que as nossas mentes e corações estejam atentos e possamos, ó Deus, ser nutridos, ó Deus, com a sua palavra, alimentados de tal maneira que nós possamos nos aperfeiçoar e nos amoldar conforme a sua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? A importância, não é, do cristão buscar metanoia, mudança. Metanoia vem da palavra metamorfose, que é transformar, deixar de ser aquilo que é e se transformar em outra coisa ou outra pessoa. Mas quando falamos em metamorfose, você lembra da borboleta. Ela é uma, né, como chama lá? Uma larva lá, não é isso? Uma largata. E aí, ela faz o que na metamorfose? Se transforma numa borboleta. E ela nunca mais pode ser não pode ser mais. O que Deus espera de mim e você é essa transformação, essa mudança. Que nós sejamos transformados de verdade, de maneira em que nós nos tornemos uma outra pessoa, não sem consciência, mas a transformação, mudanças, e permitindo que Deus traga mudanças em nossa vida, uma renovação de vida e espiritual. Então, o apóstolo Paulo, ele afirma que nós devemos não nos conformar com esse mundo, é a primeira coisa. Não podemos estar conformados com aquilo que o mundo prega, com aquilo que a sociedade dita, porque nós somos regidos pela palavra de Deus. E quando somos conduzidos pela palavra de Deus, nós temos que nos renovar de tal maneira e nos transformando para que nós nos pareçamos cada vez mais com o nosso Senhor Cristo Jesus. Para o cristão buscar essa metamorfose, a metanoia, que significa essa mudança, uma mudança radical, como se você estivesse indo por um caminho e você então entende que esse caminho é errado, essa direção não é a certa, e você então muda de direção. Você muda, você não está mais, você não anda paralelo, você não anda perto, você muda totalmente de direção. Isso é um processo, é como se, estava aqui falando ontem com os jovens, né? Como você está aqui com o teu GPS, e o teu GPS lá dá uma falhada, você percebe que está no caminho errado, o que você faz?
Continua no caminho errado? Não. Você vai procurar lá um jeito de uma nova rota. Então é isso. Você muda de direção. Você muda para que você chegue no seu destino. O nosso destino qual é? Qual é o nosso destino? O céu. Nós não podemos esquecer disso. Mas quando nós esquecemos disso, nós começamos a olhar para as coisas aqui e vamos nos moldando às circunstâncias daqui e vamos cedendo às imposições deste mundo, e sutilmente, vagarosamente, nós podemos estar abrindo concessões a coisas que nós não deveríamos, e isso de certa maneira vai prejudicando a nossa vida. E como disse que é um processo, é como metanoia, essa mudança que Paulo está dizendo aqui, é uma conversão. A conversão precisa primeiro ter o arrependimento. Isso significa que eu preciso reconhecer que a minha vida, aquilo que faço ou pratico, ou há coisas na minha vida que são prejudiciais, que não agradam a Deus e que me mantém distante da bênção de Deus. E eu tenho então que olhar para isso, me arrepender e buscar uma direção nova em Cristo. Eu tenho pensado que nós como cristãos, nós devemos ou deveríamos nos arrepender mais. Nós deveríamos olhar bem para isso e começar a nos arrepender mais no dia a dia. E para isso, nós vamos começar terça-feira um jejum de 21 dias sobre gratidão. Todos os dias eu vou passar uma meditação e um exercício diário para que a gente possa olhar de um prisma diferente para a vida, mas também comecemos a perceber e buscar diariamente um arrependimento, porque nós naturalmente nós somos reclamões, nós somos às vezes aqueles que praguejam, que reclamam e que nunca está satisfeito com o dia a dia ou com a vida. Então nós vamos aprender, e talvez seja o jejum mais difícil que nós fizemos até aqui, porque vai ter que ser um exercício constante para não pecar na murmuração, blasfêmia e reclamação com Deus. Nós precisamos entender que esse arrependimento ele tem que ser diário para que a gente possa ter uma vida de verdade, que seja agradável, que seja perfeita e que seja boa. Deus ele quer isso de nós, ele deseja isso a respeito da nossa vida. Tanto que nós devemos chegar, como Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A gente às vezes olha para esse texto e com muita naturalidade e muito normal, mas presta atenção no que ele está dizendo: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Você está me entendendo que Paulo está dizendo: eu mudei radicalmente a minha vida, eu mudei radicalmente a minha maneira de pensar, eu mudei radicalmente minha maneira de agir, eu mudei radicalmente minha maneira de crer. Já não sou eu. E quando a gente entende isso, nessa mudança de mente, metanoia,
Então a gente começa a buscar isso. Mas para viver isso, nós precisamos, com toda a franqueza, conosco mesmo, ir arrancando, tirando das nossas vidas aquilo que é prejudicial, aquilo que veio lá do passado, aquilo que veio lá das famílias, aquilo que veio de conceitos, aquilo que veio de erros, aquilo que veio de tantas situações, que às vezes vão nos cercando e vão fazendo parte da nossa vida. Por isso, buscar metanoia significa, buscar mudança, significa renovação de mente, renovar a mente. E para isso, meu irmão, precisa ter humildade. E nós falamos que somos humildes, mas na hora mesmo de praticar isso, nós temos dificuldade. Porque você já viu que se alguém te chamar a atenção por algo que está errado, muito poucos vão dizer a verdade: estou errado, preciso mudar. Porque a primeira reação vai ser justificar a maneira de ser, justificar a maneira de agir. E nós precisamos estar abertos a Deus para que a nossa mente seja renovada. E renovar a mente significa abandonar, presta atenção, abandonar padrões de pensamentos mundanos, abandonar os pensamentos mundanos. Ou seja, nós temos que fazer uma avaliação constante, diária, a respeito dos padrões que são colocados, que são impostos diariamente pelo mundo, pela sociedade. O problema é que às vezes nós vamos, como eu disse aqui, cedendo aqui. Não, isso aqui não é tão grave. Pastor, isso aqui não tem muito problema. Não, vamos deixar assim e tal. Não. Nós devemos agir como o sim, sim, ou não, não. O que é certo, o que é errado. Porque Deus disse, na sua palavra, que um dia Ele vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio. Um dia essas coisas vão chegar. E para que a gente ande como um justo, nós temos que abandonar esses padrões e adotar uma mentalidade que esteja alinhada com os princípios da vontade de Deus. Mas como eu vou alinhar minha mente com a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia? Se eu não estudo a Bíblia, a palavra de Deus? Se eu não conheço 5 versículos de cor? Como nós vamos andar no padrão bíblico se nós não conhecemos a Bíblia? Porque é mais fácil, eu preciso de algo, vamos pedir para o fulano. Eu preciso de algo, pastor, tá. Vamos pedir para o fulano. E a gente vive sempre como sanguessugas, alimentando do que alguém possa ter para nos dar. Mas Deus, Ele nos chama para que nós nos alimentemos. Criança, bebê, você alimenta até um certo tempo, dá papazinho na boca, né? Troca a fraldinha, faz todas as questões, mas depois de uma certa idade, alimenta sozinho, se troca sozinho, toma banho sozinho, anda sozinho, porque nós espiritualmente não fazemos isso, porque nós temos dificuldade de exercer isto. Como vamos abandonar e saber, no momento exato, que algo que está sendo colocado não é conforme a vontade de Deus?
Porque presta atenção, no fim do texto desse versículo, ele diz: olha, para que nós vivamos a perfeita vontade de Deus. Dizia ontem aqui o seguinte, Jeremias 29:11 diz o quê? Eu bem sei os planos que tenho sobre vocês, ou sobre você. Não são planos de mal, ou para o mal, e sim para o bem, para que vocês alcancem o fim que desejam. Mas presta atenção, eu é que sei o plano para você. Isso significa, meu irmão, nós fazemos planos, mas é Deus que realiza o plano perfeito. Nós não cantamos aqui, plano, como que é? Plano perfeito, coisa assim, como é que é? É isso mesmo, plano perfeito. A gente canta a respeito disso, Deus tem um plano perfeito, mas nós queremos realizar o nosso plano, da nossa maneira. Isso não é mudança de mente, isso não é estar aberto para ser transformado. Mas nós não queremos o plano, nós queremos o nosso plano, mas também queremos as bênçãos, queremos aquilo que é bom, queremos aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito, mas nós não estamos preparados para liberar o nosso plano, para Deus trazer um plano melhor. Porque Ele mesmo disse: os seus planos, os seus caminhos não são os meus caminhos, seus pensamentos também não são os meus, porque os meus são maiores e são mais altos. Não são. Por isso nós precisamos buscar a renovação da nossa mente, porque o mundo que vivemos é um mundo que muitas vezes nos pressiona a seguir os seus padrões, às vezes impõe que devemos seguir esses padrões do mundo, da sociedade. Irmãos, não é padrão a gente se reunir em certos lugares abertos, né, a lá vão ter e fazer coisas que o mundo faz. E fazemos isso descaradamente. Como é que um cristão às vezes diz que quer viver uma vida de santidade, mas se embriaga e ainda posta ainda? Abençoado. É ou não é? Está lá, quase não consegue andar, está desequilibrando porque não, de tanto tomou manguaça e está lá, abençoado. E aí domingo na igreja, aleluia, vai, tá, aquela coisa toda. Não tem como. Padrões mundano não se pode trazer para o padrão divino. Uma coisa ou outra, não podemos servir a dois senhores. É o processo, meu irmão. Se não houver um processo, mas tem que haver conscientização. Mas como vai haver conscientização? Porque às vezes não há quem diga, não há quem fale. Mas nós precisamos entender isso e buscar. Não podemos entrar nos valores dos modismos. Não. Qual que é o modismo do toque? Como toque não, é o TikTok. Qual é o modismo? Aí está lá o crente, Jesus é rei. Pô, não pode. Não pode. A mente precisa mudar. Metanoia.
E buscar então essa renovação que começa na mente, os padrões que nós adquirimos de vida, os conceitos, os planos, e até o conhecimento de Cristo. Gente, a mudança de mente não acontece se você não se dedicar em conhecer Cristo, em conhecer a palavra. Escola dominical. Não gosto de escola dominical. Chega lá, fica lá, não entendo nada, não sei o quê. Você não vai entender nunca. Se você nunca começar, tem que começar, pô. Aprender. Eu disse aqui outro dia, vivemos num tempo, irmãos, que há tanta ignorância a respeito da palavra de Deus, tanta coisas que são abomináveis a respeito disso. Por quê? Falta conhecimento e mudança de mente. E se a nossa mente não está preparada, não estamos transformando ela, meu irmão, acabamos nos sujeitando aos padrões do mundo. O jeito de falar, o jeito de pensar, o que se deseja, o que se busca, acaba sendo os padrões do mundo. Mudar, renovar a mente. Por exemplo, você vem para a igreja, por que você vem para a igreja? Não tem coisa melhor para fazer? Não, acho que não. Você vem porque você precisa adorar a Deus, você precisa ter comunhão com Deus e com as pessoas. É para isso. Nós chegamos aqui para adorar a Deus. Mas esse Deus, Ele quer ser adorado com a nossa mente, o nosso coração, com tudo que somos. Mas às vezes nós estamos adorando a Deus, mas a nossa mente, grande parte não pertence a Deus. Grande parte do nosso coração ainda não pertence a Deus. E aí eu falo rapidamente sobre que não só da mente, mas a transformação, renovar a mente e transformar o coração. Deus, Ele deseja isso, transformação do nosso coração. O que é isso? A transformação envolve mudar os desejos, os valores e as atitudes para serem colocados conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Quem está aqui, diga glória a Deus. Quem não está, diga amém. Todos estão. Nós precisamos buscar essa mudança, mudar os desejos. Presta atenção, olha, você já pensou nisso? Os teus desejos estão mudando? O que você deseja está sendo afinado? Está sendo filtrado? Os seus desejos? Ou continua sem filtro? Os seus desejos são carnais? Ou eles têm princípios espirituais? Seus desejos se comparam com os desejos do mundo, da sociedade? Ou seus desejos, ele está alinhado com a vontade de Deus, com os princípios de Deus? Nós precisamos buscar a mudança desses desejos, buscar a mudança dos valores. Os valores no mundo hoje é o seguinte: eu acima de tudo, depois vem os outros, não é? O que importa sou eu, o que você pensa não interessa. O que importa sou eu, o que você acha de mim também não interessa. Errado. A Bíblia diz que é o contrário. Nós temos que olhar para os outros e temos responsabilidades com a vida dos outros. E que devemos amar os outros como a nós mesmos. Não amar mais eu do que o outro, mas é amar o próximo como a mim mesmo. Princípios
da palavra. Mas às vezes nós vamos colocando esses princípios de lado e vamos aderindo aos princípios do mundo. E nós precisamos buscar os valores bíblicos. Para isso, vou repetir: leitura bíblica, estudo bíblico, fazer meditação da palavra todos os dias. E buscar, meu irmão, não só valores, mas atitudes que sejam conforme a vontade de Deus, os princípios bíblicos. Atitudes. O mundo perdoa? Não perdoa. Se você falhar, está na roça. Não é ou não é? E na igreja? E no mundo cristão? Se falhar, está na roça. Mudou a atitude? Mudou o conceito? As atitudes é o coração. Ou seja, para que reine o reino de Deus em nossa vida, nós temos que tirar do nosso coração tudo que é do mundo. Você já não é mais. Olha só como Deus faz, Ele nos transformou de tal maneira, e deu uma nova roupa, deu uma família nova, e a Bíblia diz que nós temos um novo nome, hein, Alan? Nós temos um novo nome, rapaz, que eu não sei ainda qual vai ser meu nome, mas eu sei que vai ser bonito. Eu sei, na hora que Deus chamar lá, eu vou saber, olha lá, sou eu. Não é, Douglas? Deus te deu outro nome, ou seja, você tem que ser outra pessoa. Você não pode ser mais o José que pecava, que fazia, que deitava e rolava, não pode ser mais. Você agora é o Gabriel, o anjo Gabriel, vamos dizer assim. Você é outra pessoa agora, que você tem que viver diferente, você tem que agir diferente, você tem que pensar diferente, tem que falar diferente, tem que buscar coisas diferentes e que são coisas de Deus. Você tem um nome diferente, você é outra pessoa. E que Deus espera que eu e você nos transformemos nisso, nessa pessoa que seja bem ou parecida, semelhante a Cristo Jesus. Renovar o nosso coração. Ranço é pecado, viu? Fica segurando o ranço no teu coração. Tem que tirar as coisas. E para terminar aqui, nós devemos, para tudo isso, buscar então viver de forma agradável a Deus. Agradável. Presta atenção, você, como filho, você viveu e agradou o seu pai e sua mãe? O que você acha? Na sua atitude, sua maneira de viver com seu pai e sua mãe, você agradou eles? Você honrou? E Deus diz, olha, se você mudar a sua mente, transformar a sua mente, mudar o seu modo de pensar, então você vai experimentar, você vai viver aquilo que é bom, perfeito e agrada a Deus. Porque quando a gente busca essa transformação, a gente começa a agradar a Deus, porque a gente começa a entrar, né, nos padrões divinos. Isso alegra a Deus. E o que Deus quer de mim, de você, Ele quer nos abençoar. Mas para nos abençoar, nós precisamos buscar essa
mudança, essa transformação. E pelo horário já termino aqui. Que nós possamos olhar para a nossa vida e começar a discernir. Não sei se você já fez isso. Qual é a vontade de Deus e qual é a sua vontade? O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus? O que Deus espera de você e o que você pratica? Se nós olharmos com um pouco mais de cuidado, então nós vamos de verdade adorar e agradecer a Deus e agradar o seu coração. Deus, nesse tempo, você está vendo aí, o fim está aí, as coisas estão acontecendo. Já não é mais um negócio, isso aí eu já estou ouvindo há muito tempo. Já está acontecendo. Está acontecendo. A qualquer momento as coisas explodem. E Deus, Ele chamou o seu povo para ser um povo diferente. E quando as coisas apertarem, esse povo se posicione como um povo santo, um povo que ao olhar para esse povo, ele reflita quem é Jesus, quem é Deus na sua vida. Metanoia, mudança de comportamento e de vida. Que nesse tempo Deus possa fazer isso e nós possamos dar toda a liberdade para que isso aconteça, e que o Espírito de Deus nos guie, para que cumpramos a essência da sua palavra na nossa vida, e assim possamos edificar e proclamar com a nossa vida, que Ele é Senhor, Ele é Senhor, amém?